Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e eu começaria o vídeo já por uma pergunta. Se achas que o Porto vai ainda contratar algum lateral esquerdo, uma vez que o mercado de transferências parece que entrou agora em modo ebulição nestes últimos dias. Eu tinha dito aqui que achava que era bluff da parte do Farioli e do Vilas Boas, que estavam com dificuldades em contratar o médio e o avançado. Ao que tudo indica, médio já está garantido, é o Fofana, falta apenas acertar alguns detalhes. Há quem diga que Vilas Boas não para no Porto a tentar aqui a correr em várias frentes para reforçar o Porto à última da hora. E agora parece que temos nome de ponta de lança. Isto é preciso aqui uma pausa para nós respirarmos, nós portistas, porque são muitas novidades. O jogo do Porto estava a decorrer e havia 4 nomes de 4 pontas de lança a ser apontados ao Porto. Mas parece que só um é que era para ser levado a sério. Parece que só há um que está mesmo praticamente confirmado, e é o que tudo indica, se não correr nada de mal, vai ser ele o reforço. Perguntar-te a ti o que é que achas desse reforço e será que o Porto vai contratar ainda mais. E depois também, por outro lado, há muitas novidades mesmo em relação ao Porto. Ontem tivemos a confirmação, ainda não oficial, mas para mim é a confirmação completa da despedida de um jogador que deu muito ao Porto. Foi de uma forma um bocado atabalhoada e estranha, não entendi também muito bem o porquê de ser assim a despedida dele. É um jogador importante da equipa, mas pronto, foi como foi. Temos muita coisa para analisar, inclusive a arbitragem. Eu não sei porque é que o jogo do Porto está a dar tanto que falar. Há várias meios de comunicação a fazer análise, a perguntar se é penalti ou não do Samu. Não estou a entender qual é a dúvida daquele penalti, nem da expulsão de Gil Vicente. Mas já vamos analisar tudo. Primeiro pedir que deixes o like para dar uma força aqui ao canal e também para que o vídeo entregue mais. Esta ligação entre likes e entrega do vídeo é muito grande. Se tu reparares, o vídeo de ontem entregou um pouco menos em relação aos anteriores. Tem a ver com os likes, tem menos likes. Por isso é que eu te peço também para dares uma ajuda a deixar já o like. Queria fazer aqui uma pergunta já agora, que temos uma comunidade muito grande de portistas, não só aqui na cidade do Porto, nem aqui em Portugal, mas no mundo todo. Isso é um dos grandes motivos, uma das grandes motivações para gravar todos os dias aqui vídeos para o canal. E perguntar-vos como é que vocês veem os jogos do Porto aí fora, principalmente nos países mais longe. Sei que tem aqui gente de Moçambique, de Inglaterra, já teve gente da Austrália, do Brasil. Como é que vocês fazem para ver o jogo? Porque isto é uma das questões que eu me coloco muitas vezes quando vou viajar, é que eu não consigo ver os jogos do Porto, dependendo do país onde eu vou, e eu não posso perder um jogo do Porto, eu quero ver sempre os jogos todos. Hoje em dia com a net não é tão difícil, mas fica-me esta curiosidade, como é que vocês fazem para ver os jogos? Isto porque ontem havia um subscritor que me dizia que não conseguiu assistir ao jogo do Porto numa cidade em Moçambique porque não havia luz. Ele disse que depois ia assistir à repetição do jogo e fiquei curioso, surgiu-me essa dúvida realmente, como é que vocês fazem para ver os jogos do Porto. Aqui em Portugal, a pergunta que eu faço aqui para os adeptos, já agora para os muitos seguidores que temos aqui, portistas de Portugal, da cidade do Porto também, como é que vocês fazem para ver os jogos do Benfica, do Porto Benfica, ou melhor, do Benfica Porto, quando era Benfica TV, porque aí também é difícil, aí é complicado. Se vocês vão a cafés, como é que vocês fazem? É sempre aqui, acho que a questão de como é que se vê o jogo é mais quando há esse jogo do Benfica Porto, à exceção, claro, de quem se desloca sempre ao Estádio da Luz. Mas brincadeiras à parte, fico mesmo com dúvidas como é que se vê o jogo, e às vezes pode ser útil também essa dica. Já agora também celebrando a comunidade internacional do Porto, o Porto parece que vai abrir uma escola de formação. Essa notícia passou-me ao lado, não sei porquê. Tinha um amigo meu que me chamava a atenção disto, e ele dizia: pá, tu que tens tanta gente de África e de Moçambique, de Angola que te assiste, vai abrir uma escola nova do Porto. Eu penso que é Dragon Force que vai abrir em Moçambique. Portanto, acho que é uma excelente notícia, e também é por isso que o Porto tem tanta força lá fora. Acho que quanto mais escolas do clube houverem fora, melhor. Sabemos que os portistas são espalhados pelo mundo e há que espalhar a palavra. E espalhar a palavra também em relação ao canal. Vamos ver, pessoal, se é hoje que conseguimos chegar ao primeiro lugar do hype. Eu não tenho noção se é assim tão difícil, parece-me que sim. Nós conseguimos entrar com todos os vídeos, e isso agradeço-vos, foram vocês que colocaram o vídeo, no top. Conseguimos ficar sempre no top 100 com todos os últimos vídeos. Já temos 9 vídeos no top 100 do hype seguidos. Acho que isto é um recorde em relação a canais relacionados com o Porto, e vamos ver se conseguimos então ser o primeiro canal do Porto a ficar em primeiro. É essa a grande meta do canal para o vídeo de hoje, ficar em primeiro na tabela top 100 do hype. Partilhem com amigos, família, vamos ver se conseguimos. E depois, claro, se ainda não subscreves o canal, pedi-te que subscrevas o canal, porque temos uma outra meta aqui muito importante também, que é atingir os 15 mil subscritores. Foi uma grande festa quando conseguimos os 10 mil, já somos 10.400, mas agora vamos em frente com a ambição do Porto também para chegar aos 15 mil subscritores. Acho que também vai ser um marco muito importante, e vamos festejar com certeza mais que os 10 mil, e é sempre bom ver sempre o canal aumentar e aumentar esta comunidade.
E começando então o vídeo, eu não vou começar por transferências, vou começar pelo jogo com o Gil Vicente. Já lá vamos às transferências. Pareceu muito interessante a forma como o Farioli falou deste jogo com o Gil Vicente. Ele mais uma vez parece não muito satisfeito. Isto é muito engraçado no Farioli. Quando o Porto faz grandes jogos, ele não se mostra muito satisfeito. Isto para mim já é a imagem de marca dele. Ele faz muito isto para equilibrar as coisas. Acho que o momento do jogo, como eu dizia ontem, é o penalti do Samu, e o Farioli, claro, não se desvia. Ele agora só se desvia de um assunto, é das transferências. Aí ele já não fala tanto, porque foi claramente instruído. Ele é sempre muito transparente, e claramente o Porto estava com dificuldades em contratar reforços, e disseram ao Farioli, por amor de Deus, para de falar de transferências, não dês mais pistas, porque senão não vamos conseguir. Estava difícil, e ainda está, apesar de já ter o Fofana, ainda falta o ponta de lança. Falta acertar detalhes, tanto do ponta de lança como do Fofana, mas já lá vamos aos reforços. O Farioli foi mais uma vez transparente, falou do Samu, ele a dizer que foi um momento muito bonito, muito marcante. Os adeptos realmente foi a puxarem pelo Samu, a gritarem o nome do Samu quando foi penalti. Os adeptos entenderam a mensagem, e também é engraçado ver isso, apesar de comentadores, mesmo adeptos, é claro, todos temos opinião livre, mesmo analistas, eu próprio, não era muito a favor do Samu marcar o penalti pela questão, não por ataque ao jogador, mas por achar que era uma pressão muito grande que ficava sobre os ombros dele. Mas na hora da verdade viu-se ali o que é ser Porto. Todos os portistas apoiaram o Samu. Acho que não havia ninguém naquele momento que queria que o Samu falhasse. E, portanto, foi de facto um momento bonito. Toda a equipa unida à volta de Samu. Eu ontem já dei conta que foi interessante os jogadores de Gil Vicente a tentar pressionar o Samu. Eu até coloquei a questão aqui se os árbitros não estão a ser mais rápidos a marcar penaltis porque sabiam que era o Samu que ia marcar. O árbitro não foi nem à televisão do vídeo-árbitro. E também achei, já agora então, tocando no assunto do árbitro, achei muito estranho... porque é que se está a debater tanto se é penalti ou não? Acho que não há dúvida nenhuma que o Samu é agarrado. É um penalti estúpido, mas eu acho que é também porque os jogadores de Gil Vicente, como eu dizia, estão muito pressionados porque o Porto está muito forte nas bolas paradas e as equipas sentem-se aflitas quando há um canto para o Porto, porque há um golo iminente e eu não sei se o jogador não deita o Samu ao chão se não era golo na mesma, de cabeça. Portanto é aqui uma situação que de uma forma ou de outra ia ser golo. E basta ver também o penalti contra o Pilsen, é igual, os jogadores estão em desespero, há um cabeceamento do Kivior e o jogador nem pensa e defende a bola com a mão e acaba expulso, acaba até por ser pior ser expulso e ser penalti. Se bem que depois, por acaso, nunca se falou deste lado, que é o jogador que defendeu a bola com a mão e que foi expulso, acaba por ser um herói, porque evitou a vitória do Porto, porque o Porto ia empatar e depois podia cair em cima do Pilsen. Acabou até por correr bem, mas se ele pensasse na hora, acho que ele não punha a mão na bola. Mas pronto, o Farioli falou muito bem nesse momento, e realmente também acho que foi um momento marcante do jogo. O Samu marca, a pressão alivia, agora também alivia a pressão no Farioli. Repara na forma, eu convido-te a reparares, na forma como o Farioli fala do Samu antes do jogo, muito assertivo, a dizer que o Samu tem que marcar o penalti, vai marcar o próximo penalti, e da forma como ele fala ontem, dizendo que quase que meio surpreendido com a pergunta, dizendo, não, com certeza que vai ser o Samu, já muito mais relaxado, já não há aquela assertividade. Bem, de facto foi uma pressão que saiu de cima de todos, e do próprio treinador que assumiu aqui, deu a cara pelo Samu, e como eu dizia isto muitas vezes, se for um penalti no jogo com o Gil Vicente vai ser um problema, porque é muita pressão. Correu bem, e é uma não questão, o Samu vive de golos, é um ponta de lança que vive de golos, como disse também Farioli, como dizia o Tiago Silva que lhe disse, agora já não sei se foi o Tiago Silva ou o Bednarek, não, foi o Tiago Silva. Exatamente, o Tiago Silva disse que o Samu era um ponta de lança, ainda era jovem, ia ter uma carreira muito grande e precisava de se manter mais centrado. O Farioli também, num tom um bocado de crítica, dizer que falaram muito das emoções do jogador, mas eu entendo que falam das emoções porque é óbvio, está na cara que o jogador tem muita emoção que, não digo que tem que ser contida, mas tem que ser, e o Porto está claramente a trabalhar para isso, tem que ser mais canalizada para o jogo. E o Samu afeta-se muito com golos que falha, os jogos correm pior, e ontem se ele falha o penalti teria sido trágico. Felizmente não falhou, e digo mais, o Samu foi o melhor jogador em campo, a questão é essa. Eu hoje lia, eu não sei se era o Jornal Record, que dizia que o melhor jogador em campo foi o Martim. Sei que esta opinião é partilhada também por algumas pessoas, ontem também comentaram, penso que houve alguém que disse que o Martim seria o homem do jogo. Para mim foi o Samu, porque o Samu, além de marcar o penalti, que é o momento mais importante, não é só por ele estar a falhar penaltis, é também muito porque o Samu, aquele momento, representa uma oportunidade de golo para o Porto num jogo que está a jogar contra o vento, que está um dilúvio e não sabemos as condições. Depois o tempo melhorou um pouquinho, parou de chover e o Dragão, o relvado é bom e acabou por absorver a água. Mas era um momento bastante complicado se o Porto não marca golo ali. Então acho que o Samu marca o golo mais importante, que põe o Porto em vantagem e faz um jogaço de costas para a baliza, mais uma vez,
como diz o Farioli, que parece o Totti a distribuir jogo, muitas vezes ele até parece que é um número 10, um segundo avançado, e até nos esquecemos que ele é ponta de lança. Também há a qualidade dele a vir buscar o jogo atrás. Há um exemplo de uma jogada dele em que ele faz assistência para o Gabri Veiga, quando normalmente a lógica, a teoria diria que era ao contrário, que era o Gabri Veiga que ia assistir o Samu, papéis invertidos. Portanto o Samu para mim foi o homem de jogo, e houve outros candidatos, de facto, o Martim Fernandes, o Pablo Rosário, houve jogadores a fazer um grande jogo. O Mora que também entra e espalha ali aquele perfume dele quando joga mais solto, impressionante aquela criatividade dele, mas acho que o Samu foi o melhor em campo. Portanto, acabou por ser um momento muito importante. O Farioli não podia passar ao lado disto. O Farioli, claro, elogiou o adversário como sempre, tentou colocar os pés no chão depois de uma exibição que eu acho que é de louvar do Porto. E é uma coisa engraçada, muita gente aqui no canal que critica, e eu até já falei daqueles portistas, daquelas pessoas que comentam a dizer sou portista, mas, e depois criticam a exibição do Porto. Se fores ver o vídeo de ontem, essas pessoas não estão lá a comentar o jogo, e para mim isso é sinal que o Porto jogou mais. É preciso ver que também tinha a dificuldade do tempo, estava a chover muito, a tempestade dificulta bastante jogar contra o vento ou a favor do vento, independentemente, é sempre difícil. E esses portistas não vieram porque o Porto ganhou 3-0. Eu acho que aqueles últimos 15 minutos fizeram com que eles não viessem. Portistas, ou pelo menos pessoas que dizem que são portistas, que dizem, precisam dizer sou portista para depois dar uma opinião negativa pela equipa. Mas eu acho que esta equipa do Porto passa e já passou por muitas dificuldades, mas a força desta equipa está em vencer os jogos ou em não perder os jogos, como aconteceu com o Pilsen, mesmo quando passa por dificuldades. Isso é uma força da equipa. E eu acho que uma equipa que ontem bateu um recorde, mais um, com 85 anos, que nunca uma equipa do Porto tinha ganho 18 jogos em 19 jornadas, é uma coisa impressionante. É normal que haja jogos onde jogue pior, mas é muito estratégico também do lado do Porto. O Porto está a fazer uma gestão muito boa da equipa, mudando muito os jogadores, fazendo a tal gestão, muitas vezes recuando no campo, baixando a intensidade. Tudo isso faz com que a equipa fique mais fresca, e nós vimos no jogo com o Pilsen. Acho que esse é um grande exemplo. Quando o Farioli, que eu já disse aqui que acho que foi um erro, colocou o Willian Gomes e o Mora de início, e depois faltou-lhe frescura no fim para lançar os desequilibradores que já não tinha. Portanto, todos esses equilíbrios muito bem feitos da parte de Farioli. E claro, depois quando a equipa ganha por números maiores, claro que essas pessoas que criticam já não podem dizer tanta coisa. Mas eu acho que foram aqueles últimos 15 minutos que fizeram com que essas pessoas não viessem comentar. E se eu tiver a ser injusto, a falta dos comentários dessas pessoas também faz com que o vídeo entregue menos. Portanto, até se eu tiver a ser injusto e viram o vídeo na mesma, mas não vos apeteceu comentar, podem comentar neste vídeo aqui, que eu agradeço, e já sabem que eu estou sempre atento. Continuando pela conferência de Farioli, há aqui um ponto muito interessante na conferência de Farioli, para mim é a grande revelação aqui. Foi um erro do Tiago Silva. O Tiago Silva disse que gostou muito do discurso do Eustáquio. O Tiago Silva, claro, está naquela aura, e bem, eu acho que ele é realmente um líder. Eu tinha dito aqui muitas vezes no canal que ele vinha para ser titular. A dúvida se ele tinha capacidade física, acho que não se colocava, porque bastava ver os jogos que ele fez pelo Fluminense e o cuidado que ele tem. Estes jogadores têm muito cuidado com a alimentação, com a preparação física. É muito difícil que mesmo com a idade avançada eles fraquejem. E como eu digo, é um jogador ao nível assim do Cristiano Ronaldo, em termos dessa dedicação que ele tem ao jogo e a todos os elementos que o mantêm em forma. Só que o Tiago Silva, com toda aquela liderança que ele tem, com o dom da palavra que ele tem, que todos o ouvem, porque é o jogador mais velho, ele é mais velho que o treinador até, acabou por cometer um erro, porque disse que o Eustáquio discursou no balneário, que gostou muito do discurso. Ora, o Farioli, quando lhe fazem a pergunta sobre o porquê que o Eustáquio discursou, ele não soube dizer. Deu a entender que foi por causa do Samu. Não faz sentido que o Eustáquio vá falar por causa do Samu. Para mim, a minha leitura deste momento, isto aqui é uma leitura minha, vamos confirmar nas próximas horas ou dias se é ou não verdade, foi a despedida do Eustáquio. Eu tinha dito aqui antes do jogo, que o Eustáquio tinha que jogar nem que fosse 5 minutos, mesmo que o Frolde estivesse em forma ou não estivesse, mesmo que jogasse o PP ou o Pablo Rosário, quem fosse, o Eustáquio deveria jogar 5 minutos para a despedida, porque depois de eu ver o Fofana chegar, depois de ver o Farioli a dizer que só contrata ou só chega alguém se sair alguém, claramente falando do Eustáquio, uma vez que o Tomás Pérez nem conta para ele, para mim era óbvio que era a despedida, e depois de saber isto do discurso ficou mais claro que era a despedida. Agora eu não entendo é porque manter o segredo tão grande à volta da despedida do Eustáquio. Para mim só há uma explicação para isto, é porque ainda há detalhes para acertar com o Fofana, e o Porto não quer correr perigo, ou então o Farioli levou demasiado a sério essa questão de não falar do mercado, de fazer bluff, de levar o bluff longe,
então o Eustáquio vai acabar por ter uma despedida que não foi 100% confirmada. Enfim, tem a ver também com os negócios, com o mercado. Não vou criticar aqui porque pode até ser graças a isso que o Fofana vem, mas realmente o Eustáquio merecia uma despedida, como eu tinha dito, porque acho que é um profissional que deu tudo pelo Porto. Como disse Farioli, ele era uma espécie de capitão em campo, não tenho dúvidas. Em campo não, no balneário. E deu sempre tudo. Ele teve épocas em que foi titularíssimo. Claro que agora o nível subiu, mas não é só o nível que subiu, é o estilo de jogo que é outro e ele já não se encaixa tanto. Ainda assim manteve sempre a atitude e vemos que ele entrou no fim de jogo um bocado... Ele está em baixo de forma. E depois tem esse lado também do Mundial de Seleções, que eu digo, ele vai querer jogar pelo Canadá. Não é tanto a convocatória dele que está em questão, é mais a forma física em que ele vai chegar ao Mundial e era normal que o Eustáquio quisesse sair. O que me coloca aqui uma questão em relação ao Varela. Eu continuo a achar muito estranho. Eu espero que o Varela fique. É muito bom para o Porto ter um suplente do Pablo Rosário com a qualidade de Varela, mas um jogador que quer ir ao Mundial pela Argentina, sendo que nem é um titular da seleção da Argentina, não sei se o Varela vai ver com bons olhos o fecho de mercado ficar no Porto, sendo que perdeu a titularidade, obviamente que perdeu. Mas o Farioli vai jogando com isto, e foi muito interessante quando lhe perguntaram sobre o Francisco Moura. Ele deixou tudo em aberto. Ele disse que o Kiwior só jogou porque Francisco Moura ainda não está em boa forma física. Ora, não foi isso que nós vimos no jogo com o Pilsen. Eu vi um Francisco Moura muito bem. Aliás, ele chega a marcar um gol que é anulado. Muita envolvência no ataque, entrou muito bem. É verdade que só entrou depois na segunda parte, mas entrou muito forte. E neste jogo ele nem entrou. A minha questão com o Francisco Moura é... o Francisco Moura já perdeu a titularidade para o Kiwior, isso é óbvio. Porque agora temos o Tiago Silva. O Farioli pode levar esta questão um pouco mais além porque vem o jogo com o Rangers e o Tiago Silva não vai jogar, então Francisco Moura pode voltar a entrar. Assim como ele já fez isto com o Varela. No dia em que o Pablo Rosário não podia jogar, ele disse que o Varela deu a entender que ainda era titular, que ainda era muito importante. E o Varela jogou realmente, mas era porque o Pablo Rosário não podia jogar, estava suspenso. E penso que ele vai jogando com isto, e a impressão que me dá aqui é quando nós vemos sabem os malabaristas, eu lembro-me de um exercício, agora não sei se sou só eu que me lembro disto, que aquele... No circo que tem vários pratos, que eles têm que há um número em que eles têm que manter os pratos sempre a rodar, e que o Farioli está com dificuldade em colocar os pratos todos a mantê-los a rodar, porque são muitas opções, e acho que isto aqui mostra aí. O Farioli não tem muito eu acho que ele ainda não tem uma estratégia muito clara para manter tantas opções motivadas, porque o que ele disse sobre Francisco Moura foi empurrar com a barriga, porque ok, o Francisco Moura pode realmente, e podemos todos aceitar, se ele jogar com o Rangers, que realmente está a haver uma rotação, joga o Kiwior um jogo, joga o Francisco Moura noutro. Mas depois, a partir do momento em que o Tiago Silva já puder jogar a Liga Europa, o que é que o Farioli vai dizer se o Francisco Moura não jogar? Obviamente que vai simplesmente deixá-lo no banco, o treinador é que manda, é soberano e tem que jogar a melhor equipa. Mas o que eu digo, há aqui egos e acho que os jogadores têm aspirações. Acho que Francisco Moura pode ter a aspiração de ir à seleção, apesar de nunca ter sido convocado. Já disse aqui que é difícil, mas podia acontecer. E tem o estatuto de um bom jogador, um jogador que tem feito boas épocas pelo Porto, está na segunda época, mas tem feito bons jogos. Foi o jogador com mais assistências da época passada, tinha um certo estatuto titular. E eu olho para a equipa agora, olho para o jogo de ontem, por exemplo, aquilo que eu dizia, é o quarteto mágico: Pablo Rosário, Kiwior, Tiago Silva e Bednarek, é o muro, é a muralha multiplicada por 2, ainda maior a muralha. Os quatro combinam muito bem, eles compensam-se, fazem as compensações muito boas uns com os outros, defensivamente perfeito. E depois, para aqueles que dizem que o Kiwior é curto a atacar, na segunda parte, quando o Porto abre o livro, também a jogar contra 10, e como disse o Tiago Silva, e acho que aí o Tiago Silva esteve bem a dizer que o Porto relaxou bastante depois que viu o vermelho, o Porto mais relaxado já jogou mais aquele futebol ofensivo, de muita classe, de muita qualidade ali na frente, também com os três desequilibradores, o Pietuzewski, o Mora e o William Gomes. A música é outra. Mas o Kiwior mostrou também ali qualidade, chegou a fazer remates, apareceu na área, portanto o Kiwior a mostrar até que é mais um jogador que faz várias posições. E foi engraçado, o Farioli disse que tinha 4 laterais mais o Kiwior. Portanto acho que é difícil, eu confesso que o Farioli está a fazer realmente um verdadeiro milagre no Porto. Também tem essa vantagem por ser uma equipa que já não ganha um campeonato há 3 anos, é uma equipa que, basta ver como é que o Porto estava antes dele chegar, é mais fácil agregar os jogadores. Como diz, por exemplo, o Mora, que quer festejar o título nos aliados. É mais fácil convencer o Mora a não sair. Isto é um exemplo. Porque nunca foi campeão pelo Porto, como o Francisco Moura, como o Varela. E, portanto, pode-se agarrar aqui os jogadores. Se fosse uma época, por exemplo, na próxima época já seria mais difícil. Mas começa a haver tanto talento e tantas opções. Isso é ótimo para o Porto. O Farioli pode fazer gestões deste género, que fez contra o Gil Vicente. Entrar com os jogadores mais sóbrios, PP, Borja e Gabri, que dão mais intensidade e solidez à equipa, e depois, na última meia hora, lança os 3 desequilibradores, Pietuzewski, Mora e William Gomes, frescos para destruir o adversário completamente. Ele pode fazer esta gestão porque tem muita
muita mão de obra, tem muitas opções e está a aumentá-lo agora com a chegada do Fofana, com a chegada do Monfils também, vai ter mais opções ainda. O problema depois é gerir o balneário. Ele também tem uma equipa técnica longa, muito completa, tem a direção toda com ele. Eu acho que esta contratação do Monfils, eu não sei se é Monfils que se diz, eu tenho alguns subscritores que às vezes me corrigem que eu digo mal os nomes, o Mide é um exemplo desses. Por acaso não sei ainda como é que se diz, eu penso que é Monfils, mas ele é um jogador que o Farioli conhece, que já jogou com ele. É um ponta de lança à Farioli, portanto é um jogador, é uma espécie de Pablo Rosário para o ataque, vem do mesmo clube e tudo, do Nice. E portanto o Porto, ao contratá-lo, dá mais uma prova de confiança no treinador, está a contratar jogadores da confiança dele, como fez também com o Caramol, depois acabou por correr mal, mas como eu digo, a exceção confirma a regra. E tudo indica que o Monfils é uma ótima opção, é realmente uma oportunidade, como dizia o Vilas Boas, porque o Monfils não joga desde o jogo com o Porto, porque ele diz que foi agredido pelos adeptos, penso que há assim qualquer coisa, há ali uma guerra entre ele e os adeptos, penso que o ambiente não está o melhor, e o jogador não sei se vai rescindir, não sei, eu penso que ele vale 10 milhões, mesmo o Porto dando 10 milhões por ele, por aquilo que eu vi, acho que sim, acho que ele vale isso. Ele é um jogador nigeriano muito forte fisicamente, aí é um bocado como o Samu, só que eu acho que ele é melhor de cabeça. Eu estive a ver os números dele de gols de cabeça, ele marca muito gol de cabeça, ele é forte no jogo aéreo, e isso é a tal característica que o Farioli queria, porque nem o Gul nem o Samu têm. Claro que também marcam gols de cabeça, mas não é o ponto forte deles, então aí ele encaixa-se nessas características. E é um jogador que o Farioli conhece, então é mais uma prova de confiança da direção no Farioli, e há aqui esta ligação entre o treinador e a direção que se nota que é muito forte, e até por isso eu digo que o Alarcón, o Caramoy e o Tomás Pérez podiam ser vendidos. O Alarcón ficou ali numa situação híbrida, o Porto não quer deixar sair um jogador no qual confia porque ele tem talento, mas eu acho que isto é mais o Porto a confiar no talento do jogador, do Alarcón, mas acho que o treinador não o lançando não vai lançar mais. Então agora com mais opções que tem, por exemplo o Piatuzevski, 17 anos, próxima época vai estar ainda mais adaptado, vai ter mais oportunidade de jogo ainda, acho que o Alarcón já não tem espaço. E o Porto fez aqui uma opção híbrida, que foi emprestá-lo, ou melhor, penso que o vende, eu não entendi muito bem se vendeu ou se emprestou, mas fica com uma opção de recompra. O Trek paga o salário, portanto é assim mas o Porto tem uma opção de recompra de 3 milhões, portanto não é baixa, o Porto poderia buscá-lo de volta, mas no fim da época não acredito muito, porque o Farioli vai continuar com os extremos que tem, os 4 extremos que ele confia muito, acho que não faz sentido, acho que o treinador, e estes jogadores que o treinador colocou de parte, se o Farioli vai ficar mais 3 épocas no Porto, acho que deviam ser vendidos e tentar fazer o melhor dinheiro com eles, e acho que o jogador que pode valer mais dinheiro é o Tomás Pérez, acho que o Porto fará um erro se o emprestar, acho que o devia vender. Mas pronto, o Porto está aqui a limpar a casa, é um mercado louco, como dizia o Farioli. É engraçado que o mercado meio que estacionou ali depois da chegada do Piatuzevski, portanto foi louco no início e vai ser louco no fim, está a ser, mas tudo indica que o Porto já conseguiu o ponta de lança e o médio. Este Monfils é capaz de mais depressa sentar o Denis Gul e passar para a segunda opção, que era, no fundo era a hierarquia do De Jong, do que ser titular no lugar do Samu. Agora, se ele for mais um Pablo Rosário, ainda por cima bem do Nice, bem com as mesmas credenciais, jogou com o Farioli, marcou 11 golos na época do Farioli, sendo que é uma equipa que nem sequer lutou pelo título, o Nice, portanto é um ponta de lança muito forte, pode até tirar o lugar ao Samu. Atenção, que aconteceu com o Varela, pode acontecer também, e o Kivior também tirou o lugar ao Francisco Moura, pode acontecer com o Samu, embora o Samu está com outras características que como esse jogo de costas que ele tem agora mais associativo, que acaba por torná-lo uma opção sempre melhor, e também é uma aposta muito forte do Porto. Mas atenção, Samu é mesmo o ponta de lança que vai fazer concorrência, vai pressioná-lo, que era como eu dizia, que o Porto tanto queria um ponta de lança que o pressionasse, e só pelo facto de ele ser da confiança de Farioli, basta o Samu olhar o que aconteceu com o Pablo Rosário para ficar com mais atenção, e pode ser que teremos aqui um rendimento maior também do Samu. E o Porto, com estes 4 nomes que conseguiu no mercado de transferências de janeiro, faz um dos melhores mercados da história, eu acho, do clube, no mercado de janeiro, com o Tiago Silva a entrar logo para titular para central, com o Piatuzevski também a entrar muito bem na equipa. O Farioli também não tem medo de lançar logo os reforços, e ele disse isso na conferência, dando o exemplo do Eustáquio, dizendo que tem um grupo tão bom que integra muito bem os reforços, pode ser também um dos fatores. Ele também tem uma equipa técnica muito longa, que ajuda também a essas adaptações, e são os jogadores também da confiança dele. E este Fofana, ele conhece-o bastante bem, e o Monfils jogou com ele, então é fácil, ou melhor, foi jogador dele, não jogou com ele porque era treinador, mas é mais fácil eles integrarem-se e entrarem logo diretamente na equipa, e o Porto fica muito forte. Vamos ver se ainda vai buscar um defesa, e era isso que eu te perguntava no início do vídeo, se achas que o Porto vai ainda avançar para um defesa, e qual é a tua opinião em relação a estes reforços, principalmente o Fofana e o Monfils,
Se achas que são os reforços que o Porto precisava, se concordas, se achas que vão se adaptar bem. Eu sei que o mais unânime aqui do canal, daquilo que eu me fui apercebendo dos nomes que fomos falando, dos vários, porque este mercado aqui foi uma loucura de rumores e eu acho que muitos jogadores que o Porto sondou, ainda ontem se falava do Figueiredo também de Liverpool, porque o Porto começou numa certa altura a atirar para vários lados, porque começou a ver que não conseguia negociar com ninguém, porque os valores estavam muito inflacionados. Mas acho que os dois nomes mais consensuais aqui do canal eram o Ruben Neves e o Hulk, que muita gente queria. Acho que não vai ser desta, principalmente o Hulk já a aproximar-se do fim da carreira, pode ter sido a última oportunidade dele de ingressar pelo Porto, mas acho que agora com o Mofi e o Fofana, estas duas opções ficam completamente descartadas. E portanto agora o Porto, com mais esta vitória com o Gil Vicente, que acho que calou, como eu tenho mais ou menos esse sinal pelos comentários que vi no vídeo de ontem, calou muitas críticas, até de alguns adeptos que começaram a ficar preocupados por ser uma equipa mais à italiana. Não vai deixar de ser uma equipa italiana que gera muito bem os esforços dos jogadores, mas o 3-0 meio que desanuviou um pouco o ambiente em situações difíceis, contra uma equipa difícil. Eu vi as declarações do César Peixoto, ele estava muito frustrado, ele realmente achou mesmo que ia conseguir tirar pontos ao Porto. Ele tinha dito que não ia com o autocarro e a justiça seja feita. Ele realmente não foi com o autocarro, jogou ao ataque, mas isso é o que o Farioli quer. E agora as equipas que se foram ao Porto também estão neste dilema. Se devem defender para segurar o Porto ou se devem jogar mais ao ataque. Já se percebeu que o Porto passa por muito sufoco, começa a recuar e as equipas conseguem criar perigo, só que não conseguem marcar. E o Farioli quer é que ataquem para depois ir num contra-ataque e também para desgastar o adversário. Então está aqui um dilema. O que é certo é que ainda ninguém, pelo menos no Campeonato Português, ainda ninguém encontrou a fórmula para ganhar ao Porto, e mesmo na Liga Europa só o Nottingham, e eu já disse aqui que foi em condições muito específicas, porque é quase uma maldição que o Porto tem de não ganhar em Inglaterra. E pronto, agora o foco está no Rangers, está na Liga Europa, como dizia também o Farioli, foco total no próximo jogo. Sei que o Farioli, conhecendo como temos visto, acho que concordas comigo que ele já está a pensar no jogo de Sporting também, como fez com o jogo com o Benfica. Ele gosta destes clássicos, de os preparar bem. Mantém a equipa em grande, na máxima força. Agora sim, não tem lesões. É só o Luke de Jong e o Neuen Pérez, e o Tomás Pérez, não, os dois que estão lesionados, mas que até têm dão aquela força extra de motivação à equipa também, os dois lesionados do costume, infelizmente. E antes também que alguém venha dizer que o Porto não está a pensar no Sporting, atenção que não é só o Porto, o Sporting também está a pensar no Porto. Um dos olheiros que estavam ontem no Estádio do Dragão era do Sporting, que foi talvez tirar notas, na esperança também de ver um Gil Vicente a tirar pontos ao Porto. Leva notas para casa também muito dúbias, a tal dúvida se o Sporting deve atacar ou defender, porque realmente o Porto continua a ser muito fácil de, como dizia o Mourinho, muito fácil de prever, mas como dizia o Porto, difícil de bater. Em relação à arbitragem, também não me alongando muito, até porque o Porto ganhou, mas acho estranho a quantidade de debates. Eu não sei se viste isto, ontem falava-se muito, e mesmo nos jornais também, no dia de hoje, fala-se muito do penalti do Samu, se foi ou não. Há dúvidas, não há unanimidade entre ex-árbitros e comentadores. Alguns, claro, já sabemos que são afetos a outras cores e é normal que tenham sempre dúvidas, mas para mim, eu acho que aquele penalti é claríssimo. Não sei qual é a tua opinião em relação ao penalti, e acho que não faz sentido as dúvidas e tanta polémica, e principalmente a expulsão do jogador de Gil Vicente. Essa sim, então, eu vi muita gente a criticar, a dizer que ele foi mal expulso. Acho que o jogador levanta o pé, enfim, aquilo, por acaso ele não acerta bem, eu penso que ele acerta no pulso, Tiago Silva. A primeira vez que eu vi o lance pensei que tivesse sido mais grave. Acho que o Bednarek, que é o primeiro que vai também prestar assistência, também se assustou, que ele próprio também logo a chamar a equipa médica, porque dá a impressão, quem vê de fora, que acertou na cabeça, no peito, que foi uma agressão bárbara. Acaba por ser, não acerta em cheio no jogador, acerta no braço, mas é uma entrada, é vermelho. Eu já tinha dito aqui, e isso aí também disse no vídeo de ontem, podes ver, não sei se viste ou se vais ver agora, eu já tinha dito que o jogador não faz por mal, é óbvio, ele sai até a chorar, o jogador tinha acabado de entrar, foi um azar tremendo, mas acho que não há dúvidas que é vermelho. Não entendo porque tanta pressão. Eu acho que há frustração dos rivais, uma frustração muito grande, porque, como eu dizia, na conferência de antevisão as perguntas houve várias perguntas para o Farioli, no sentido de que o campeonato português era fácil. E eu acho que a ideia não era dizer que o campeonato português era fácil, nem dizer que o Farioli se adaptou bem. A ideia era tentar baixar a guarda do Porto, porque ia ser uma equipa, o Gil Vicente é uma das surpresas deste campeonato e podia ser que surpreendesse. E como eu disse, o próprio treinador do Sporting também tinha dito que o Porto fez uma grande primeira volta e que estava em grande forma. Isto foi tudo para tentar que o Porto baixasse a guarda. A estratégia não funcionou. Enfim, acaba por se falar da arbitragem, mas acho que neste jogo nem há muita coisa a dizer da arbitragem.
ela não foi má, ainda por cima com as condições climatéricas que estava. Acho que o penalti, e como eu disse, o penalti até foi marcado mais rápido do que ao costume, porque normalmente vai à televisão e demora muito tempo os penaltis, e ali até foi rápido. Não sei se foi porque esperavam que o Samu falhasse, mas o que é certo é que marcaram rápido o penalti, e o vermelho acho que é muito bem mostrado. Agora, se o Porto começou a jogar mais e a atacar mais depois do vermelho, eu acho que nem é por causa do vermelho, porque basta ver o jogo com o Pilsen, também foi contra 10 e o Porto não conseguiu fazer a mesma coisa. Foi mais pelo que disse o Tiago Silva, e ele é bom também a ler estas coisas, é um jogador muito experiente que já correu o mundo todo, e ele próprio dizer o Porto relaxou, e a partir do momento que relaxa começa a atacar mais. E, portanto, o Tiago Silva aqui até também a levantar um bocado o véu, não só da saída do Eustáquio, mas também de alguma pressão, alguma tensão que deve haver nos jogadores do Porto, que quando se liberta, vê-se que o Porto faz um final de jogo fantástico. Eu acho que é isso que cala também as pessoas que tinham dúvidas em relação a esta equipa. Bem que se o Porto jogasse sempre com aqueles 3 na frente, com o ritmo a que eles estavam, o Porto ia fazer jogos espetaculares. Claro que isto é uma utopia. O Porto consegue esse final porque começa com os tais, como disse Fariol, os trabalhadores a partir pedra, a manter a solidez da equipa para no fim os miúdos entrarem e partirem a louça toda. Acho que está muito bem o Porto assim, enquanto não houver ninguém a conseguir anular esta tática, é fantástico. Até o Porto e os próprios adeptos descansam mesmo quando o Porto não está a dominar o jogo, porque sabem que olham para o banco e vêm ali os 3 miúdos que a qualquer momento entram e agitam o jogo, e acho que o Fariol joga com isso muito bem, faz parte da estratégia. Depois, em relação ao golo do William Gomes, também vi alguns comentários na imprensa que o golo foi sorte. Eu, sinceramente, eu vi mesmo esta expressão que o golo foi sorte. Eu acho impressionante. Primeiro é uma grande jogada do Pablo Rosário, que eu já tinha dito ontem, a recuperação que ele faz e depois a forma como ele lança a bola, coloca a bola no William Gomes é espetacular, e é um cartão de visita que mostra bem as características dele, e resume o jogo do Pablo Rosário. E depois o William Gomes faz uma arrancada ao William Gomes, ainda finta um adversário com muita categoria e depois mete a bola no canto, que não é fácil, e entre o guarda-redes e o poste. Portanto, acho que sorte. Há ali um ressalto ao outro, mas acho que sorte, acho que não. Depois um outro assunto, este sim mais leve, mas que também achei muito interessante, achei piada, que foi uma casa de apostas que fez algumas perguntas aos jogadores do Porto. E perguntaram, primeiro ao Bednarek se já tinha provado francesinha, ele tinha dito que nunca tinha provado, e ele deu a resposta óbvia. Nós conhecemos o Bednarek, ele é muito dedicado, um pouco à imagem do Tiago Silva, mais novo, mas então agora com o Tiago Silva vai aprender ainda mais técnicas de alimentação para... Eu acho que ele vai aprender a como também jogar até aos 41 anos, acho que tem perfil para isso. E ele a dizer que provou, gostou, mas que não vai comer mais porque faz mal, lá está, para ser atleta, acho que realmente ele não vai comer, e acho até quase que arriscava que o Tiago Silva também não vai provar, e acho que era o Tiago Silva que deviam fazer essa pergunta, se ele come francesinha ou não. Ficaria surpreendido e seria fantástico se o Tiago Silva de repente dissesse que o segredo dele é comer francesinha, o segredo para jogar até tão tarde. Aliás, seria um excelente... frase de marketing para a cidade do Porto. Se alguém me estiver a ver aqui de alguma que esteja ligado à cidade do Porto, seria ótimo o Tiago Silva dizer isso. Seria ótimo para a economia do Porto. E depois a pergunta que eu achei mais engraçada, houve ali mais, também fizeram ao Varela, ao Diogo Costa, mas a pergunta que fizeram ao Pablo Rosário, que eu achei que foi genial, que foi se ele está pronto para jogar a guarda-redes, porque só falta mesmo isso. O Pablo Rosário já jogou nas posições todas, ainda não jogou no ataque, a extremo e ponta de lança, mas o jogo que vimos ontem, ele faz a assistência para o William Gomes, tem várias jogadas em que ele está principalmente do lado esquerdo. Há até ali uma jogada em que ele combina com o Mora, como se fosse um extremo esquerdo, realmente só falta jogar a guarda-redes, e mais interessante é a resposta dele a dizer que sim, que está pronto para jogar a guarda-redes. Portanto, é este também o espírito que o Farioli quer. Realmente o Pablo Rosário é uma grande surpresa, e vamos ver se este Mofi, e eu colocaria as fichas nele, porque sendo um jogador que vem do mesmo clube, da confiança do Farioli, e tendo as características que tem, que parece-me ser um grande jogador, pode no Porto transformar-se. Como dizia aqui alguém no canal em relação ao Fofana, pode não ser o melhor médio do mundo, mas vai evoluir muito, assim como evoluiu o Pablo Rosário, porque a equipa está para isso, o ambiente está para isso no Porto, e esta equipa técnica já provou que faz os jogadores evoluírem muito, como acontece também com o Martim Fernandes, que ainda ontem marcou o primeiro gol da carreira, e que grande gol, nunca associaria um gol daqueles ao Martim, e acho que pode acontecer mesmo com o Mofi, e com o Fofana também, já agora, porque os dois podem evoluir bastante nesta equipa, e são jogadores que já têm qualidade, mas que podem dar um salto ainda maior, como por exemplo o Bednarek, que também é outro jogador que já tinha qualidade, mas no Porto deu outro salto. E de resto é isso, eu volto amanhã com mais novidades em relação ao Porto, com mais comentários, vamos ver se finalmente o Porto apresenta mesmo oficialmente estes dois reforços, Fofana e o Mofi, que já não devem escapar ao Porto. Deixa a tua opinião nos comentários, o que é que achas destes reforços, o que é que achas de tudo isto em relação ao jogo de ontem. Já sabes que é sempre importante ter a tua opinião também nos comentários. Não te esqueças de deixar o like,
para dar uma força ao canal e para ver também se o vídeo entrega para mais gente, é muito importante. Não te esqueças de deixar o hype, vamos ver se é hoje que conseguimos com este vídeo ficar em primeiro no top 100 do hype. Não te esqueças de subscrever o canal se ainda não subscreveste, para atingirmos a meta de 15 mil subscritores. Já estamos a caminho dessa meta e é muito importante que subscrevas para conseguirmos bater mais uma meta depois dos 10 mil. E de resto é isso. Um abraço e até amanhã.